Olá amigos, meu nome é Vinícius Talon, eu sou advogado aqui no Rio Grande do Sul, sou professor e também mestre em Direito e neste vídeo eu vou explicar de forma bem rápida quais são os crimes hediondos e quais as consequências da prática desse tipo de crime. De início, é importante destacar que há no Brasil uma lei de crimes hediondos, a Lei 8.072 de 1990. Logo no início dessa lei, no artigo 1º, temos a previsão de um rol taxativo de crimes hediondos. O Brasil adota esse critério legal. Significa que não há crimes hediondos que não estejam previstos na lei, não podendo, portanto, o juiz criar novas hipóteses de crimes hediondos. E logo no início desse artigo 1º, temos como crime hediondo o homicídio praticado por grupo de extermínio. E também é crime hediondo o homicídio qualificado, aquele praticado por motivo torpe, fútil, ou por veneno, ou por tortura, ou até mesmo por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por exemplo. Veja-se que no Brasil não é considerado crime hediondo o homicídio simples, apenas é considerado hediondo o homicídio qualificado ou aquele praticado por grupo de extermínio. Também é considerado crime hediondo o latrocínio, que todos conhecemos, é o roubo seguido de morte. Nota-se também que o roubo, por si só, não é considerado hediondo. Apenas é hediondo quando é latrocínio, roubo seguido de morte. Uma novidade legislativa é a previsão como crime hediondo da lesão corporal gravíssima e da lesão corporal seguida de morte quando praticadas contra agentes da segurança pública, a exemplo da Polícia Civil, dos agentes do sistema prisional ou mesmo da Força Nacional da Segurança Pública. Quando praticada essas duas formas de lesão contra esses agentes, o crime é hediondo, assim como também é hediondo quando praticados contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau dessas pessoas, desde que tal crime tenha sido praticado em razão dessa condição de serem parentes de agentes da segurança pública. Um outro exemplo de crime hediondo é a extorsão, mas em determinadas formas. A extorsão qualificada pela morte é um crime hediondo, a extorsão mediante sequestro, aquela para exigência de um resgate ou de alguma outra vantagem, também é considerada crime hediondo. E, por fim, a extorsão qualificada. Essas são as formas de extorsão que são consideradas crime hediondo. Portanto, a extorsão pura e simples não é considerada hedionda. O estupro é considerado hediondo, mesmo o estupro simples é considerado hediondo, assim como também o estupro de vulnerável. Outro exemplo de crime hediondo é a epidemia com resultado morte. Também é crime hediondo a falsificação de produtos de fins terapêuticos ou medicinais, a falsificação ou adulteração desses produtos com essa finalidade, e também o favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças, adolescente ou vulnerável. Esses são os crimes hediondos previstos na Lei 8.072 que estão no Código Penal, mas há também crimes hediondos que não estão no Código Penal. E o único exemplo dele no Brasil é o crime de genocídio. O crime de genocídio, que é tentar eliminar total ou parcialmente um grupo racial, um grupo étnico, nacional ou religioso, não está previsto no Código Penal. O genocídio não está no Código Penal. Ele está em uma lei especial, a Lei 2.889 de 1956. Então, o genocídio é um crime hediondo que não está previsto no Código Penal. É importante lembrar que tortura, tráfico e terrorismo não são crimes hediondos. Eles são crimes equiparados a hediondos. Significa que o tratamento legal aplicado ao crime hediondo é estendido a esses crimes equiparados. Lembra-se que o que é equiparado não é a mesma coisa. Portanto, tráfico, tortura e terrorismo são apenas equiparados.
possuem o mesmo tratamento, mas não são crimes hediondos. A nossa Constituição diz que os crimes hediondos são inafiançáveis, ou seja, não caberia fiança, o pagamento de fiança para se obter a liberdade. Ocorre que há uma forte divergência, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, se a proibição da fixação de fiança proibiria também a liberdade sem fiança, uma vez que são coisas distintas. Uma coisa é a liberdade mediante o pagamento de fiança, outra coisa é a liberdade sem o pagamento de fiança. Então há essa forte divergência. Também havia uma certa divergência quanto ao regime inicial fechado. A lei de crimes hediondos prevê que, no caso da condenação por um crime hediondo, o apenado deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Lembra-se que é possível começar no regime fechado, semiaberto ou aberto nos crimes comuns, mas há essa previsão legal específica para os crimes hediondos, que eles deveriam começar sempre no regime fechado. Ocorre que o STF, no julgamento do habeas corpus 111.840 do Espírito Santo, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade dessa previsão. Ou seja, o STF disse que é inconstitucional fixar a obrigatoriedade de sempre ser aplicado o regime inicial fechado aos condenados por crime hediondo. E a partir disso, apesar de não ser uma decisão com efeito vinculante, entende-se que é possível que um condenado por um crime hediondo inicie sua pena em regime semiaberto ou até mesmo aberto, de acordo com as circunstâncias. Sempre a decisão deve ser motivada. Não há uma fixação legal de cumprimento sempre no regime inicial fechado. Outra distinção, também no campo da execução da pena, é referente à progressão de regime. Enquanto nos crimes comuns a progressão de regime depende do cumprimento de 1/6 da pena, tanto para réu primário quanto para réu reincidente, não há distinção. No caso dos crimes hediondos, exige-se o cumprimento de uma fração superior, uma fração de 2/5 da pena para o réu primário e 3/5 da pena para o réu reincidente. Apenas depois de cumprir essas frações, dependendo da hipótese do caso concreto, se é primário ou reincidente, é que ele poderá progredir do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. E há também uma diferença em relação ao livramento condicional. Enquanto para o crime comum exige-se apenas o cumprimento de 1/3 da pena para o livramento condicional daquele que não é reincidente em crime doloso, e metade da pena para aquele que é reincidente em crime doloso, quando se trata de condenado por crime hediondo, a fração é diferente. Há uma exigência de que, tanto para o crime hediondo, de tráfico, terrorismo e tortura, cumpra-se o prazo de 2/3 da pena para somente assim poder obter o livramento condicional, e desde que o apenado não seja reincidente específico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você quer continuar acompanhando os vídeos, inscreva-se no canal, clique em gostei se você gostou, não gostei se você não gostou, seja qual for a sua resposta, as duas são relevantes, é um feedback importante para definir o que vocês querem assistir nesse canal, e até o próximo vídeo.